Oi pessoal, daqui a pouquinho a gente vai começar a nossa live sobre o nazismo. Boa tarde, quem tá aí? J Bazaga. Boa tarde, feliz por recebê-los aqui no nosso Bora Vencer. Nós vamos ter um tema super interessante hoje, que é o nazismo, né? Que tá super atual, é um tema importante para a gente entender como é que isso aconteceu, como é que a Alemanha, um país tão culto, um país com maior quantidade de doutores da Europa, na década de 30, conseguiu se tornar uma nação nazista, não é? O que aconteceu, o que as pessoas deixaram de perceber? Então, esse é o tema da nossa live de hoje. Essa live vai durar cerca de 50 minutos. E eu peço a você que curta para o algoritmo mostrar essa live para mais pessoas e peço a você que convide os seus colegas, porque esse tema é essencial. A gente adora história, né? História é sempre incrível. História é, para mim, a melhor matéria do mundo. E falar de história, poder explicar para as pessoas o que significam certos momentos históricos e que lições a gente pode aprender desses momentos históricos, para mim é muito gratificante. Eu acho que se a gente tivesse mais aulas de história, a gente cometeria menos erros históricos, a gente poderia tirar lições do passado, mas o nosso país é um país que não preserva a sua memória. Nossas aulas de história são sempre consideradas secundárias, pouco importantes, e aí a gente vai acumulando erros, a gente vai acumulando grandes desastres nacionais, más escolhas, não é? Porque o nosso país não tem memória. E o mundo parece que ficou desmemoriado. As pessoas se esquecem do que foram os horrores produzidos pelo fascismo e pelo nazismo. E hoje eu vou explicar para vocês de onde surgiram esses movimentos, quais são as características desses movimentos. E para você que vai fazer prova de vestibular, prova de Enem, essa é uma informação importante. Mas para você que é amante da história e que compreende que entender a história significa também compreender esse momento presente, essa aula vai ser muito importante. Então o tema de hoje, o nazifascismo. Como é que a gente chegou a esse ponto? Como é que a Alemanha caiu nessa conversa nazista? Por que a Itália, alguns anos antes, havia adotado o modelo fascista e se tornou a principal difusora desse tipo de pensamento? Quais são as diferenças elementares entre fascismo e nazismo, não é? Então essa aula de hoje é para esclarecer para vocês tudo o que acontece na história da década de 10, de 20 e de 30 do século passado, para que a gente adotasse o modelo, ou para que alguns países aderissem ao modelo nazista. Então vamos lá, vamos começar. O nazismo, primeiramente, foi um movimento contra a democracia. O nazismo surge da derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Mas é importante dizer que o nazismo não é um modelo de pensamento que estava sozinho no mundo. O nazismo é uma decorrência de um modelo anterior chamado fascismo. Tanto a Alemanha quanto a Itália ficaram em maus lençóis depois da Primeira Guerra. A Itália, porque estava do lado da Alemanha antes da guerra, mas logo depois que a guerra se iniciou, a Itália passou para o lado da Inglaterra e da França com a promessa de que receberia territórios na África. A Itália estava desenvolvendo sua indústria e precisava de territórios coloniais para tirar matéria-prima. Só que depois da Primeira Guerra Mundial, as potências vencedoras não cumpriram o seu acordo com a Itália e não distribuíram colônias para a Itália na África. A Itália teve muitos prejuízos na Primeira Guerra, e embora ela tenha saído vitoriosa, a crise econômica que atingiu a Itália depois da Primeira Guerra Mundial foi uma crise muito grave.
A Itália se prejudicou bastante. O desemprego e a inflação italiana no início da década de 20 se tornaram um desafio para a monarquia parlamentarista italiana, conduzida pelo rei Vítor Emanuel III. O rei estava perdendo o controle, os primeiros ministros italianos caíam sucessivamente. E então surge uma figura forte chamada Benito Mussolini, e essa figura forte começa a arregimentar pessoas dispostas a usarem da força física para tomarem o poder. Essas figuras dão fortes demonstrações de força, faziam grandes marchas nas cidades italianas, usavam uniformes, e uma dessas marchas, acontecida no início da década de 20, chamada Marcha sobre Roma, é uma demonstração de força tão violenta que o rei Vítor Emanuel não tem escolha senão declarar Benito Mussolini primeiro-ministro da Itália. A Itália, portanto, é o primeiro país reconhecidamente fascista na Europa. É um país que no início da década de 20 já adota esse modelo a partir de 22. Benito Mussolini, então, vai tomar algumas providências que marcam o seu governo. Primeiro, ele vai acabar com a chamada luta de classes entre patrões e trabalhadores. Essa luta de classes foi substituída por uma intermediação feita pelo Estado. Agora, trabalhadores e patrões dialogariam por meio de uma intervenção do governo. O governo promoveria o debate. Isso é uma marca do fascismo que a gente chama de corporativismo. Todas as pessoas envolvidas em uma atividade econômica, tanto os patrões quanto os empregados, participam de uma corporação de interesses. E os conflitos que existem entre patrões e empregados são mediados pelo governo, geralmente com o governo dando pequenas vantagens aos trabalhadores para que eles não se revoltem contra os seus patrões. Benito Mussolini cria a chamada Carta del Lavoro, é a Carta do Trabalho, e cria direitos trabalhistas na Itália. Por isso mesmo ele vai ser considerado um governante muito popular, ele vai se tornar muito querido pelo povo italiano, embora fosse muito autoritário. Em 1929, enquanto o mundo inteiro amargava a crise decorrente do craque da Bolsa de Valores de Nova York, Benito Mussolini encerrava um longo conflito do governo italiano com a Igreja Católica, assinando o Tratado de Latrão, que cria o Estado do Vaticano. Desde 1871, os papas não reconheciam o Estado italiano, porque no momento da unificação da Itália, a Itália tomou os territórios que pertenciam à Igreja Católica. Então Benito Mussolini faz as pazes entre o governo italiano e a Igreja Católica. Em 1929, com a crise da Bolsa de Valores, Benito Mussolini se torna uma referência de condução da crise. O mundo inteiro ficou devastado pelo craque da Bolsa de Valores de Nova York. E então o fascismo passa a ser uma alternativa política para os países europeus naquele momento de crise. Daqui a pouco nós vamos voltar a esse assunto. Quero responder aqui a Regina Lima. Os nossos aulões ainda não têm previsão de voltar. Nós íamos colocar no semestre que vem, já tínhamos contratado já o centro de convenções, o auditório master, mas com a pandemia eles estão suspensos. A gente ainda não sabe em que momento a gente vai poder retomar as atividades normais. Então, para a gente continuar a nossa aula, dê a sua curtida e chame os amigos para participar. Eu falei um pouquinho agora sobre o fascismo italiano, como ele surgiu, como ele se tornou popular, né? Agora nós vamos falar sobre o nazismo, que é o fascismo à moda alemã. A diferença fundamental entre fascismo e nazismo é que o nazismo é o fascismo especificamente alemão, e ele tem um componente mais radical de racismo. O nazismo é extremamente racista, né?
Então essa é uma característica que diferencia o fascismo e o nazismo. Mas nós podemos dizer que o nazismo é uma decorrência do fascismo. Por isso mesmo, algumas aulas vão falar de nazifascismo, tá? Vamos colocar como se fosse um nome só, nazifascismo, ok? Bem, vamos lá. Então, pessoal, quando a gente percebe o final da Primeira Guerra Mundial, a gente começa a entender o que estava acontecendo na Europa. A Primeira Guerra Mundial foi devastadora. Ela matou mais de 15 milhões de pessoas entre combatentes e civis. A Primeira Guerra Mundial termina num momento de calamidade de saúde também, porque além da própria guerra, que tinha sido muito dura, que tinha destruído 58% da indústria europeia, a Europa seria devastada no último ano da guerra pela chamada gripe espanhola, que se alastraria pelo mundo, sendo a maior epidemia da história antes da Covid-19 que nós estamos vivendo hoje. Para vocês terem uma ideia, enquanto a Primeira Guerra Mundial matou cerca de 15 milhões de pessoas, a gripe espanhola matou 50 milhões de pessoas. Foi muito violenta, matando inclusive o presidente brasileiro em janeiro de 1919, presidente Campos Salles, não é? Então, o mundo estava numa crise muito dramática. E os países vencedores da Primeira Guerra Mundial estavam em crise. Imaginem só o que estava acontecendo com os países perdedores. A Alemanha vivia uma situação dramática. Ela tinha perdido a guerra e fora obrigada a assinar o chamado Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes foi muito violento, impôs severos castigos à Alemanha. Esse tratado é chamado pelo historiador Erich Hobsbawm como o ovo da serpente. E a serpente a que ele se refere é Adolf Hitler. O Tratado de Versalhes foi discutido por todos os países vencedores, inclusive o Brasil. É que esses países vencedores, eles queriam indenizações da Alemanha, que tinha perdido a guerra e que tinha causado tantos prejuízos para o mundo. E esses países então vão ganhar indenizações. A Alemanha vai ser obrigada a passar um percentual do seu PIB para os países vencedores pelo período de 99 anos. A Alemanha vai ser proibida de ter mais do que 100 mil homens nas suas tropas. Imaginem que na Primeira Guerra Mundial nós vamos ter a mobilização de 4 milhões de homens só pela Inglaterra, 6 milhões de homens só pela Alemanha, não é? Então, a Alemanha vai ter seu exército reduzido. O Tratado de Versalhes também obriga a Alemanha a entregar todos os seus aviões de combate à França, proíbe a Alemanha de possuir força aérea. E o Tratado de Versalhes obriga a Alemanha a entregar a sua marinha de guerra aos ingleses. Além de tudo isso, o tratado ainda retirava territórios da Alemanha, dando territórios para a Polônia, para a França e para outros países. A Alemanha vai ter seu território diminuído. As consequências da guerra e do Tratado de Versalhes são terríveis para todo mundo, mas principalmente para os alemães que tinham sido castigados pelo tratado. Em 1922, a inflação alemã atinge ao pico de 2 milhões por cento ao ano. Para vocês entenderem do que eu estou falando, isso quer dizer que um pãozinho de padaria chegou a custar, em Berlim, 6 bilhões de marcos alemães, que era o dinheiro da época. Então, você imagina você comprar um pãozinho a 6 bilhões de reais, né? Esse foi o processo inflacionário vivido pela Alemanha. E a Alemanha viveu um profundo racionamento de comida, né? A Alemanha viveu uma profunda crise econômica, de desemprego. Então a década de 20 é um momento de muitas dificuldades para a Alemanha, que tinha sido derrotada na guerra. E é nesse contexto de humilhação que vai surgir o nazismo. Em 1919, alguns ex-militares se reúnem na cidade de Munique, na Baviera, no sul da Alemanha, e esses militares, ex-combatentes da Primeira Guerra Mundial, decidem criar o Partido Nacional Socialista Alemão.
É muito importante lembrar que na década de 20 o termo socialista estava na moda, então todo mundo usava o nome socialista, ok? Naquela época, quando eles queriam falar sobre socialismo, eles chamavam de comunismo. O termo socialista ainda não estava muito ligado à esquerda na década de 20. Então cuidado para você não achar que o partido nazista era um partido de esquerda. Não é assim, tá? É porque naquela época esse nome não significava exatamente algo ligado à esquerda, tá? O Partido Nacional Socialista Alemão, quando você fala isso em alemão, ele tem uma forma abreviada de falar. Eles chamam de Partido Nazista, tá? Então, Partido Nacional Socialista Alemão é o mesmo que Partido Nazista na abreviação em alemão. Se não me engano, é alguma coisa como Nationale Sozialistische Partei. E aí na abreviação fica Nazistas Partei, tá? Eu não sei falar alemão, mas é mais ou menos por aí. Bem, então nós vamos ter em 1919 a fundação desse partido numa cervejaria em Munique. Dentre os participantes estavam o próprio Adolf Hitler, estava o Ernest Röhm, que é um cara muito importante na história, porque ele vai criar as SA. SA eram os grupos paramilitares nazistas. O que esses grupos faziam? Eles tocavam terror nas ruas. Então você tem um comício comunista ou uma reunião do Partido Liberal. Os nazistas se reuniam, pegavam porretes, né? E essas SA invadiam a reunião, batiam nas pessoas e amedrontavam as pessoas. Então, a partir da criação do partido nazista, ele se torna um partido bem radical. Um partido que promovia agressões públicas para que as pessoas tivessem medo de criticá-lo. Porque você fazia uma crítica ao partido nazista e você podia receber uma visita à noite na sua casa das SA, comandada por Ernest Röhm, tá? Então, por isso era um perigo muito grande. Era realmente assustadora essa atuação das SA do partido nazista. Bem, então, pessoal, em 1923, Adolf Hitler tenta imitar Benito Mussolini e tenta fazer uma marcha para tomar o poder na Alemanha. Mussolini, em 1922, tinha feito a marcha sobre Roma, né? Aí o Yuri Augustus achou o nome pra gente, olha que legal, ó. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Olha que legal. Eu fiz 1 ano e meio de alemão, Yuri, não aprendi nada. Tá? Não aprendi nada. Então, mas é isso aí mesmo. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Eu sei que se você comprimir esse nome, os alemães falam Nazistas Partei, tá? Bem, então a década de 20 vai ser essa década de um partido muito radical. Quem é que apoiava o partido nazista? Pessoas desempregadas, pessoas desencantadas com a derrota alemã na Primeira Guerra Mundial, pessoas chateadas com a chamada República de Weimar, que era o governo alemão que tinha se rendido na Primeira Guerra Mundial. Bom lembrar que a Alemanha não tinha escolha, ela se rendeu para não ter o seu território invadido. Mas alguns oficiais de média e baixa patente se sentiam muito humilhados com aquela rendição e eles acreditavam que a Alemanha poderia ter vencido a Primeira Guerra Mundial. Então eles viviam meio que num mundo paralelo, porque os historiadores dizem que a Alemanha estava muito isolada, né? A Alemanha já tinha perdido o apoio da Bulgária, já tinha perdido o apoio da Hungria, já tinha perdido o apoio do Império Austro-Húngaro e ela estava sozinha contra o mundo inteiro, né? Então ela não tinha opção em 1918 a não ser se render. O Kaiser, que era o imperador da Alemanha, Kaiser Guilherme, renuncia, proclama-se a República e essa República, chamada República de Weimar, se rende, né? Mas Hitler e os seus companheiros viviam num mundo paralelo, era um mundo de notícias falsas, de teorias da conspiração, e eles não aceitavam a rendição alemã. Então,
Em 1923, Hitler, imitando Benito Mussolini, tenta fazer uma tomada do poder pela força. Ele faz uma marcha sobre a cidade de Munique. E essa marcha é chamada de Putsch de Munique. Esse Putsch de Munique vai terminar num desastre. Ele vai ser preso, o coronel Ernst Röhm vai ser preso, os líderes do partido vão ser presos. E nesse período que Hitler vai para a prisão, ele passa cerca de 8 meses na prisão. Tamo junto, Yuri, daqui a pouco a gente consegue aprender alemão, com fé em Deus. Nesses quase 8 meses de prisão, o Hitler aproveitou para escrever o livro que dá a fundamentação teórica para o nazismo e que é chamado de Mein Kampf. Mein Kampf, depois se o Yuri puder escrever o nome em alemão aí eu agradeceria, viu? O Mein Kampf, que é o Minha Luta em português, vai ser uma obra de Hitler que vai nortear o pensamento nazista, né? Nesse Mein Kampf, Hitler vai, por exemplo, explicar como é que a gente deve fazer uma propaganda para atingir o povo, né? Ele diz o seguinte: toda propaganda deve ser apresentada em uma forma popular, não estar acima das cabeças dos menos intelectuais a quem ela é dirigida. A arte da propaganda consiste precisamente em poder despertar a imaginação do público através de um apelo aos seus sentimentos. Então, o modelo de divulgação do nazismo era um modelo que não tinha compromisso com a verdade. O nazismo é um modelo de pensamento que conquista as pessoas pelo coração. A Yuri colocou o nome do livro em alemão, é Mein Kampf que fala, né? Se eu não estou enganado, qualquer coisa me corrige aí. Mas eu lembro que eu estudei no alemão, era Mein Kampf, né, que eles falam. Bem, então, eles faziam uma realidade paralela. Os adeptos do partido nazista, eles não se submetiam à realidade dos fatos, né? Eles criavam versões para os fatos, eles criavam teorias de conspiração. Eles, por exemplo, vão recuperar um livro muito antigo, que era um livro escrito por um antissemita. Antissemita é alguém que não gosta de judeus, tá? E esse cara escreveu esse livro fingindo ser um judeu. Era um livro chamado Os Protocolos dos Sábios de Sião. Esse livro falava de uma suposta conspiração judaica internacional para dominar o mundo. Esse livro já tinha sido desmentido havia décadas. Havia muito tempo que as pessoas sabiam que era um livro falso. Mas os nazistas vão recuperar esse livro e vão divulgá-lo como se fosse verdade, e as pessoas vão ficar desesperadas. Então eles vão aprofundar o antissemitismo que já era muito presente na sociedade alemã. Os principais pontos do Mein Kampf, que é essa obra de Hitler, dizem respeito a uma suposta superioridade dos alemães em relação ao resto do mundo. E esse é o ponto essencial do nazismo, né, que é o racismo. Os nazistas acreditam que os arianos são superiores às demais raças. Eles têm uma visão histórica deturpada, né? A gente sabe que ao longo da história, os diversos povos do mundo foram mais ricos ou mais pobres, mais desenvolvidos ou menos desenvolvidos. Se a gente voltar no tempo e a gente for para a Idade Média, a gente vai ver que a Europa era o continente menos desenvolvido do mundo. E que o continente africano estava lá na frente, tinha reinos muito bem organizados, tinha um comércio organizado, exército, marinha, monarquias com ministros, com toda a pompa e circunstância, né? Se a gente vai para a antiguidade, a gente percebe que o Egito era uma grande potência. Se a gente pega os tempos do rei Salomão, lá da Bíblia, a gente percebe que a Etiópia, que hoje é um dos países mais pobres do mundo, um reino negro, né, era o império mais rico da antiguidade. Então, o nazismo ele não consegue enxergar em perspectiva histórica. É um regime que consegue se difundir em meio à ignorância, né? Quanto mais ignorantes as pessoas, mais o nazismo ganha espaço, né?
Tanto que o nazismo começa a ganhar espaço não entre os intelectuais alemães, porque a Alemanha era um país de intelectuais, mas entre as pessoas mais simples, mais desesperadas, desempregadas, né? Era o que eles chamavam de Lumpen. Em alemão, Lumpen significa escória. É a parte excluída da sociedade. É justamente no Lumpen que o partido nazista vai ganhar o seu primeiro reforço. Os primeiros adeptos do nazismo eram pessoas excluídas da sociedade, muito ignorantes, com pouca escolaridade, né? E que tinham uma visão de mundo sem perspectiva histórica, né? Então, quando você fala que o reino da Etiópia foi muito rico na época bíblica do Velho Testamento, e você vê que hoje a Etiópia é um dos países mais pobres do mundo, você entende que a pobreza não tem nada a ver com a cor da pele, né? Se a gente voltar para o século XVII, o país mais desenvolvido do mundo é a China. E a China acredita, né, que ela é um país tão importante que ela nem se dá um nome. Ela fala, nós somos o império do meio, né? Nós somos o próprio mundo, de tão arrogantes que eram os chineses do século XVII. Aí se você avança 200 anos no século XIX, a China é a periferia do mundo, ela está miserável, pobre, derrotada nas guerras, não é? Aí no século XX a China vai tentando se recuperar, vai adotar o modelo comunista, que não vai dar muito certo, ela vai misturar o comunismo com o capitalismo. E agora no século XXI ela volta a estar entre as grandes potências do mundo. O que isso tem a ver com a cor da pele? Esse é o erro fundamental do nazismo, né? É racista. Ele associa desenvolvimento à raça. E a gente sabe que isso não tem nada a ver e a história nos comprova, não é? Bem, então, esse é o primeiro ponto que o Mein Kampf traz. Uma suposta superioridade da raça ariana em relação às demais raças. O Mein Kampf também traz um forte componente antissemita. De todas as raças inferiores, a mais inferior delas é o nazismo. É a raça judaica, né? Os hebreus, os judeus. Esses são inferiores. E eles estão por trás de todas as mazelas do mundo. Aí o Mein Kampf vai dizer que os judeus estão por trás do capitalismo financeiro. E é bom lembrar que a Alemanha estava devendo muito, porque como ela perdeu a Primeira Guerra Mundial, ela pediu muitos empréstimos. E os judeus eram donos de grande parte dos bancos que emprestavam dinheiro para a Alemanha. Então o Mein Kampf vai dizer que esses banqueiros safados, esses financistas, estavam destruindo a Alemanha e que eles eram judeus. Ao mesmo tempo que o Mein Kampf diz que os judeus são o topo do capitalismo, eles também dizem que os judeus são o topo do comunismo, e eles atribuem aos judeus toda a ideia comunista. Né? Lembrando que Karl Marx era de família judaica, mas o pai dele era convertido ao protestantismo, e Karl Marx não tinha nenhum tipo de religiosidade, por exemplo. Né? Karl Marx era ateu, embora tivesse origem judaica. Então, vocês percebem que esse tipo de pensamento não precisa de lógica para fazer os seus seguidores. Hitler entendia que os seguidores não estavam preocupados com a razão, com os fatos, com a verdade. Os seguidores precisavam ser acionados no coração. E é por isso que o Mein Kampf teve uma boa repercussão, né? Porque ele não tinha compromisso com a lógica, com a verdade. O que importa é a torcida. O que importa é massagear o ego dos alemães, né? Hitler e os seus asseclas, sempre que eles falavam, eles buscavam dizer que a culpa dos problemas da Alemanha eram culpa dos outros, dos judeus, dos estrangeiros, dos comunistas, dos capitalistas. E essa é uma característica dos regimes autoritários, né? Os regimes autoritários, eles buscam culpados, eles não buscam soluções. Eu não sei se vocês já perceberam, atualmente, figuras autoritárias, elas estão sempre apontando o dedo, né? Você fala alguma coisa e logo ela diz, e aquilo? E fulano? E Beltrano? Você não vai falar não? Porque eles apontam culpados. E Hitler, ele apontava culpados, né? Ele buscava culpar pessoas pelas mazelas da Alemanha. Bem,
Outra característica essencial do pensamento nazista é que eles se achavam como raça superior no direito de tomar territórios de outros países. E aí o Mein Kampf falava do chamado espaço vital. O espaço vital era o seguinte: a Alemanha é composta por um povo superior, nós somos germânicos, nós somos arianos. E se nós somos superiores, nós vamos nos desenvolver mais que os outros. E nós vamos formar um novo império, o novo Reich. Império alemão é Reich, tá? Então Hitler propagandeia um futuro terceiro Reich. Terceiro por quê? Porque na Idade Média houve o primeiro Reich alemão, o primeiro império alemão, que é chamado de Sacro Império Romano Germânico. No século XIX houve o segundo Império Alemão, que é quando a Alemanha se unifica, né? Então é o segundo Reich. Quando Hitler chega ao poder, daqui a pouco na nossa aula, ele vai chamar o seu governo de Terceiro Reich, Terceiro Império. E ele vai dizer que esse Terceiro Reich vai durar 1000 anos e que vai ter uma indústria muito poderosa e que essa indústria poderosa precisa de territórios de onde extrair matéria-prima. E ele diz que esse território é o espaço vital. É isso que Hitler fala, o espaço vital. O espaço vital é o seguinte: onde houver um alemão, esse alemão deve governar, porque nós somos superiores, ok? Então, onde houver um alemão, ele deve governar. Por isso, Hitler tinha uma ideia de fazer uma expansão do território alemão por meio da guerra, né? Esse espaço vital incluía regiões como Santa Catarina e Rio Grande do Sul, porque havia colônias alemãs nessas regiões. Então ele dizia que se tem alemão, tem que pertencer ao Terceiro Reich, né? Então, o Mein Kampf é a obra de Hitler que vai justificar, que vai dar base para o pensamento nazista que vai tomar conta da Europa, ok? Bem, vamos lá. Agora a gente vai entender um pouquinho quem era Hitler, né? E por que se votou em Hitler. Primeiro a gente tem que lembrar que Hitler era austríaco, ele vinha de uma família de um vilarejo no leste da Áustria chamado Döppenberg. A família de Hitler era uma família simples, o pai dele era um açougueiro, né? E a gente precisa lembrar que Hitler tinha uma série de frustrações interessantes que estão muito bem descritas na obra do jornalista Ron Rosenbaum, que é também um historiador, chamada Desvendando Hitler. Então fica aí a minha recomendação de leitura, Desvendando Hitler. É um livro muito grande, então se você está querendo estudar para o Enem, não leia esse livro agora, porque ele é imenso, ele deve ter umas 1.200 páginas. Mas é um livro maravilhoso, eu garanto para vocês que vocês não passam de 7 dias para ler esse livro, porque quando você começa, você não quer parar mais, tá? Nesse livro, o Ron Rosenbaum vai explicar que Hitler tinha uma enorme frustração por não ser admitido na Academia de Belas Artes de Viena, ou seja, ele não passa no vestibular de artes plásticas, né? Ele era até um pintor tecnicamente bom, porque ele pintava paisagens, né? Mas naquela época a arte exigia algo mais, a arte queria criatividade, nós estamos na época da arte moderna, né? Então Hitler vai ser recusado. E o Ron Rosenbaum vai dizer que essa é uma banca judia e que talvez isso ajude a explicar um pouquinho dessa raiva do Hitler em relação aos judeus, né? Então esse livro, Desvendando Hitler, de Ron Rosenbaum, é um bom livro para vocês lerem. Claro, é uma leitura agradável, não é uma leitura obrigatória, tá? É uma leitura muito bem embasada documentalmente, mas se você está fazendo prova, não dá tempo de você ler um livro de 1.200 páginas, você tem que buscar os resumos, beleza? Melhor assistir as lives, que eu já trago tudo que cai na prova para vocês, tá? Aí, Hitler vai para Viena, vai vender cartões postais nas ruas de Viena, que ele mesmo pintava, não é? E isso marca a vida de Hitler. Logo depois de não ser admitido na Escola de Belas Artes, Hitler também não vai ser admitido no exército austro-húngaro.
mas quando começa a Primeira Guerra Mundial, ele vai ser voluntário no exército alemão. É importante lembrar que a Alemanha e a Áustria são países com a mesma língua, ambos falam alemão, eles têm a mesma origem, são países germânicos, né? Existe uma diferença pequena entre eles, é que a Áustria, que fica no sul, permaneceu católica durante a Reforma Protestante, né? E a Alemanha se tornou protestante. Então ali por volta do século XVI, os austríacos e os alemães, né? A Alemanha ainda não existia como país, a Áustria já existia, eles vão ter essa diferença, mas a língua é a mesma, a origem é a mesma, tem uma longa história em comum, tá? Então, Hitler era austríaco, ele não era alemão, mas ele vai buscar abrigo no exército alemão como voluntário na Primeira Guerra Mundial, vai lutar nas tropas alemãs. E aí Hitler ele vai se ferir na Primeira Guerra, vai ser retirado das trincheiras ali e vai ser uma pessoa muito frustrada com tudo isso, né? Quando ele cria o Partido Nazista, ele era um ex-militar frustrado que tinha um discurso tétrico, um discurso histérico. Qual era o principal ponto do discurso de Hitler? Primeiro ponto, Hitler ataca as minorias. Então ele fala contra os judeus, ele fala contra os gays, ele fala contra as pessoas do leste europeu. E Hitler tem um segundo ponto no discurso dele que é muito forte, tá? Hitler odeia a Liga das Nações. O que é a Liga das Nações, né? A Liga das Nações é a avó da ONU. Então, antes da Segunda Guerra Mundial, né, a ONU é criada lá em 1945, 1948 ela lança a Declaração dos Direitos Humanos, né? Antes da ONU, o organismo internacional que tentava organizar o mundo era a Liga das Nações. O Brasil é um dos fundadores da Liga das Nações, né? Então, o Hitler vai falar mal da Liga das Nações, né? Eu não sei se vocês percebem, mas muitos líderes radicais, eles são contra os organismos internacionais. Eles têm uma aversão a esses organismos, porque esses organismos acabam controlando os excessos desses líderes, né? Então hoje, quando você olha os ditadores do mundo, eles são sempre contra a ONU, são sempre contra a Organização Mundial da Saúde, são contra a Organização Mundial do Comércio, eles não gostam muito dessas interferências, porque eles podem, como eu posso dizer, eles podem ficar em maus lençóis, podem ficar constrangidos, né? Então, na década de 20 ele era um ex-militar bizarro, muito agressivo, com discurso tétrico, né? Com a fala simples, o povão entendia o que ele queria dizer, né? E o discurso contra minorias e contra os organismos internacionais. E tinha um outro ponto do discurso dele que era o ataque ao Tratado de Versalhes. Isso foi essencial. O David fala, Hitler, a Ascensão do Demônio, filme muito bom, eu nunca vi. Esse nome tá meio exagerado, mas deve ser bem interessante, tá? Então fica aí a dica do David, qualquer coisa vocês assistam e me contem um pouquinho sobre esse filme. E qualquer coisa eu vejo também se tem algum erro histórico no filme, pode deixar, tá? Bem, então o Hitler, ele vai ter esse tipo de discurso. Outra característica interessante que permite que Hitler chegue ao poder é que as pessoas vão perder a fé no sistema político, né? A gente sabe que na década de 20 a maioria dos países europeus se tornaram democráticos, começou a haver votação. A mulher vai demorar mais a ter participação, né? A Ascensão do Demônio não, a Ascensão do Mal. Esse eu assisti, é muito bom. Hitler, a Ascensão do Mal. Pô, David, você me confundiu, cara. Esse eu assisti, esse é muito bom. Recomendo. Tá endossada aí a recomendação do David, viu? Hitler, a Ascensão do Mal. Não é a Ascensão do Demônio. Tá bom? Bem, então, na década de 20, depois da guerra, né? Que é o período que a gente chama de período entre guerras, que é aquele que vai entre o fim da Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter uma perda da fé dos alemães na democracia recém-instalada, né?
os alemães votavam para primeiro-ministro, para presidente, para o parlamento, que eles chamam de Reichstag na Alemanha. E aí, em 1929, quando a Bolsa de Valores quebra em Nova York, os impactos econômicos no mundo inteiro vão ser muito fortes, né? E esses impactos eles vão acabar chegando à Alemanha de uma maneira muito dura. Desculpa, pessoal, caí aqui. Voltando. Então, nós temos aí um Hitler que vai se aproveitar da crise que a Alemanha vai viver depois do craque da Bolsa de Valores, em 1929, para falar contra o regime democrático, para falar contra a República Alemã, né? Há uma raiva muito profunda, né? E essa raiva ela vai fazer com que os alemães busquem por um personagem antipolítico. Eu não sei se vocês percebem, mas toda vez que você tem uma população com raiva, né, uma população que se sente ultrajada, roubada, maltratada, a gente tem a eleição de um antipolítico, né? E o antipolítico é muito perigoso. Por quê? Porque a política ela é a única forma da gente chegar a soluções para os nossos problemas, levando em consideração a diferença de opiniões, né? Política é a arte da discussão, do debate, do acordo, né? Às vezes você tem... Só um momentinho, peraí, só um pouquinho. Às vezes você tem uma situação tão crítica no país que as pessoas estão cheias da corrupção, estão desempregadas, elas estão com fome, né? E aí você tem uma tempestade perfeita contra a democracia. Foi isso que aconteceu na Alemanha, né? Em 1929, a Alemanha, que já estava em estado crítico por causa da derrota na Primeira Guerra Mundial, vai ver a sua situação econômica piorar. O desemprego na Alemanha piora, né? Então a Alemanha vai passar por problemas muito sérios. A Alemanha vai piorar a situação econômica que já era ruim por causa da guerra. E aí as pessoas começam a buscar um personagem que não se pareça com os políticos, né? Então, a gente sabe que a política tem os seus defeitos, né? Às vezes a gente fica chateado com os acordos feitos dentro da política, mas é porque sem esses acordos você não consegue avançar em nada. Então, às vezes, eu tenho certeza da minha opinião, eu sei que eu estou certo, mas eu não convenço os outros políticos de que eu estou certo. Então, eu preciso fazer uma negociação. Eu preciso ouvir o ponto de vista dos outros, não é? E é por isso que numa democracia as decisões são tomadas de forma mais lenta. Porque a democracia, ela privilegia o ouvir todo mundo, para que ninguém se sinta fora do processo, né? Então, às vezes, você fala mal do regime democrático e às vezes as pessoas pedem uma ditadura, mas é porque elas não entendem que se houver uma ditadura, em algum momento elas não vão concordar e elas vão ser amordaçadas, elas vão ser caladas, né? Elas vão ser violentadas, agredidas, presas, né? Então, o Hitler ele vai aproveitar esse estresse das instituições alemãs, né? Essa raiva generalizada em relação à política, para se apresentar como antipolítico. Por exemplo, na campanha dele, ele vai dizer que ele é o campeão anticomunista. Por quê? Porque com a crise de 29, a classe média alemã e a elite alemã ficaram morrendo de medo do comunismo tomar o poder no país por meio das eleições. Como a crise de 29 foi uma crise capitalista, muita gente acreditou que o comunismo era a solução. E como havia eleições, o Partido Comunista Alemão começou a crescer.
Então, percebendo o medo de uma parte da sociedade alemã de que o comunismo tomasse o poder pelas eleições, Hitler vai se apresentar como campeão anticomunista, né? É bom lembrar que ao longo da história, o medo do comunismo já foi usado diversas vezes em diversos lugares do mundo para a instalação de ditaduras. Porque as pessoas têm tanto medo do comunismo que elas preferem um governo autoritário, uma ditadura, a qualquer ameaça de que o comunismo chegue ao poder, né? Bem, eu que não sou comunista, eu identifico que muitas vezes líderes de extrema direita, eles usam isso como forma de justificar os seus golpes, né? É o caso do Brasil. Em 1937, Getúlio Vargas instaura uma ditadura chamada Ditadura do Estado Novo, argumentando que os comunistas queriam invadir o Brasil. E para isso ele usa uma carta falsa chamada de Plano Cohen. Essa carta falsa, né, depois descobriu-se que ele era uma carta escrita por um agente do exército, né, não era nenhum comunista. Essa carta, ela, quando foi lida por Getúlio Vargas para a população, deixou o povo com tanto medo que o povo pediu, pelo amor de Deus, para Getúlio tomar o poder sozinho, instalar uma ditadura e impedir que o comunismo chegasse ao Brasil. Então, em 1929, foi esse mesmo medo que atingiu os alemães. Os alemães tinham muito medo do comunismo e preferiram a ditadura de Hitler a permitir que as eleições continuassem acontecendo, né? Bem, outra característica de Hitler, especialmente a partir de 29, é o discurso histriônico, exagerado, para chamar a atenção da mídia, né? Se eu falar uma frase que faz sentido, que tem razão de ser, que está correta, né, que está baseada nos fatos, dificilmente um jornalista vai prestar atenção em mim. Mas se eu subir na tribuna e fizer um discurso escandaloso, sem ligação com a realidade, você acha que eu vou aparecer no jornal? É claro que eu vou, né? E Hitler sabia disso. Então ele falava os maiores absurdos para ganhar a atenção da imprensa. E ele usava um linguajar simples, que fazia ele ser diferente dos discursos tradicionais dos políticos mais antigos, né? Então as pessoas estavam cansadas daquele discurso formal dos políticos, né? Que é o discurso institucional. Então ele usava palavras que não eram usadas nos discursos políticos, ele usava trejeitos que não eram comuns, e isso aí fazia com que as pessoas prestassem atenção nele, né? Ele também distribuía notícias falsas. Por quê? Porque ele sabia que o eleitorado dele não estava preocupado com a veracidade da notícia, mas com o impacto emocional da notícia, né? Você percebe que geralmente pessoas que têm uma posição radical na política, tanto de esquerda quanto de direita, costumam acreditar em teorias da conspiração e costumam distribuir notícias que só o grupo dela reconhece como verdadeira, né? Que não tem nada a ver com a realidade, mas para eles aquilo é uma verdade, né? Isso é um sintoma do radicalismo. Bem, Hitler também vai se aproveitar de uma sensação de crise moral na Alemanha, né? É que na década de 20 o mundo tinha mudado os costumes, então as mulheres começaram a encurtar a saia, começou a haver divórcios, a cidade de Berlim passou a ser uma referência para o mundo LGBT, né? Então a década de 20 é uma época de renovação das artes, com as artes modernas, é um momento em que artistas como Salvador Dalí, Pablo Picasso, vários escritores vão fazer sucesso, né? E tudo isso dava uma impressão para os mais conservadores de que havia uma decadência moral na sociedade. Então Hitler vai condenar as transformações sociais, vai dizer que o lugar da mulher é na cozinha e vai condenar a arte moderna. Então ele vai criar um partido cujos conselheiros são todos homens brancos e heterossexuais. Claro que essa posição de heterossexualidade não é verdadeira, porque o próprio Hitler, segundo o livro O Segredo de Hitler, de Lothar Martin,
pode ter sido bissexual. E Ernest Röhm era seguramente homossexual, o chefe da SA, que eram as tropas paramilitares de Hitler, né? Mas o que importava era essa aparência, né? É um tipo de gente moralista, e geralmente o moralista é falso moralista e é hipócrita, porque ele faz uma coisa na frente das pessoas e faz outra quando não está na frente das pessoas, né? Outra coisa interessante também é que ninguém acreditava que Hitler fosse cumprir as suas promessas, né? Ele falava coisas tão estúpidas, tão absurdas, como defender morte aos judeus, morte aos gays, que ele teve voto de muita gente da elite judaica alemã. Porque as pessoas moderadas falavam, esse discurso é só para chamar a atenção da imprensa, ele não vai fazer isso. Então Hitler, apesar de ter feito todas as atrocidades que fez, ele avisou que ia fazer as atrocidades. E é por isso que ele foi eleito em 1932. Porque muita gente não acreditou no que ele estava dizendo e foi na onda e votou em Hitler, né? Outra característica interessante de Hitler é que ele dava soluções simples para problemas complexos. Temos um aumento da criminalidade, aumenta o número de cadeia, aumenta a pena e vamos criar a pena de morte. Isso é uma solução simples, né? Os Estados Unidos, dentre os países desenvolvidos, é o que mais prende, ainda tem pena de morte, é o mais violento de todos os países desenvolvidos. Compreendem? Porque não é um problema de solução simples, tem uma raiz social. Tem que ter polícia na rua, mas também tem que ter professor na escola, né? Tem que ter cadeia, mas tem que ter oportunidade para aprender a trabalhar. Entendem? Então, ele apresentava soluções simples para problemas complexos, né? E a população cai nessas conversas, né? Ele também fazia muitos slogans nacionalistas, né? Que a gente chama de nacionalismo ufanista, renascimento da Alemanha, um povo, uma nação, um líder, né? Agora ele tinha um slogan muito forte que ele dizia: a Alemanha acima de tudo. Quer dizer, esses slogans são perigosos, sabe por quê? Porque nenhum país está acima de ninguém, nenhuma raça está acima da outra. Eu amo o Brasil, mas eu não preciso odiar a Argentina para amar o Brasil. Eu defendo o meu país, mas eu não preciso atacar outro país para defender o meu país, não é? Então Hitler usava o slogan, né? Deutschland über alles, né? Deutsche über alles, que é a Alemanha acima de tudo. E ele tinha também uma militância agressiva. Para a gente encerrar essa nossa aula, ele vai criar a SA, comandada pelo coronel Ernst Röhm, né? A SA era um conjunto de paramilitares que saíam espancando as pessoas nas ruas, faziam grandes manifestações, né? E aí as pessoas comuns ficavam com medo de discordar e de apanhar, ou de serem atacadas, né? Hoje em dia ainda existem esses tipos de grupo em vários países do mundo, né? Com violência pela internet, cancelamentos, ataques virtuais e até ataques nas ruas, violência nas ruas, né? Por que esses grupos fazem isso? Por que esses radicais fazem isso? Porque se eles tiverem uma população moderada, a maioria das pessoas é moderada, tá, gente? A maioria dos alemães era moderada, é bom lembrar isso, né? Se ele tivesse essas pessoas moderadas com medo, elas ficariam caladas. Então isso permitiria que uma minoria radical tomasse o poder, né? É uma característica de Hitler. Hitler, o GB Zaga, que eu não sei qual é seu nome, depois você me manda. Hitler não era muito de usar a religião nas propagandas dele, não, mas ele se mostrava religioso, tá? Dentro da religião do povo, ele era católico, era austríaco, né? Mas assim, não era muito comum o uso da fé nas propagandas nazistas. Por quê? Porque Hitler defendia que o Estado alemão estava acima de tudo e ele jamais submeteria, viu, Gabriel? Jamais submeteria o seu governo, por exemplo, ao papado, né? A gente sabe que a Igreja Católica tem um comando centralizado, né? Então, ele não usava muito a religião, não, mas ele apelava para a fé do povo para governar. Bem, a gente vai chegando ao fim dessa nossa live.
e eu vou só fazer aqui esse resumo para vocês. Primeiro, os alemães perderam a fé no sistema democrático e por isso procuraram um antipolítico. Segundo, Hitler fazia um discurso histriônico para chamar a atenção da mídia. Terceiro, Hitler se aproveita da sensação de crise moral na Alemanha para se apresentar como um moralista, contra a libertação feminina, contra os gays, contra a arte moderna. Hitler vai falar palavras absurdas e os moderados não acreditaram que ele cumpriria o que estava falando. Hitler apresentava soluções simples para problemas complexos, ok? Hitler usava uma militância agressiva para assustar as pessoas que discordassem dele e mantê-las caladas, beleza? Foi um prazer enorme, eu vou ter que encerrar nossa live, mas eu vou deixar salva. Avisa aos seus amigos, diga que aqui nós temos uma aula sobre nazismo, sobre Hitler e como é que esse pensamento maluco conseguiu chegar ao poder em alguns países europeus. Um abraço, gente. Me sigam lá no Twitter, o Twitter é @profisrael, lá que eu dou as minhas opiniões mais polêmicas. Me sigam no Instagram, onde eu falo sobre o que a gente está fazendo, coloco aulas para vocês. E claro, acompanhe as redes sociais do Bora Vencer. Tchau, gente. Um grande abraço.